Depois de desmaiar, o Makoto acorda no ginásio. A Sakura diz que não é surpresa, considerando o ocorrido. Assim, ele lembrou. O que ele viu não foi um sonho, foi a mais pura realidade. Sayaka está morta. Claro, ele começou a surtar. Acaba que o Monokuma chamou todos eles ali pro ginásio, e a Kyoko sugeriu que, por hora, já que são seus prisioneiros, eles têm que obedecer. O Monokuma aparece para confirmar que sim, algum deles que matou a Sayaka. Porque, claro, ele mesmo não pode interferir no jogo. O Byakuya então lembra da regra, que significa que quem matou poderá sair da escola. O Monokuma começou a rir, dizendo que não é tão simples assim, e é agora que a coisa realmente começa. A pessoa não pode simplesmente matar, ela não pode ser descoberta. E para ser justo, deve haver um sistema para determinar se ela foi descoberta ou não. Para isso, em breve começará o julgamento de classe. Todos, incluindo o culpado, se reunirão em um grande debate para apresentar seus argumentos e descobrir quem é o culpado. O resultado será decidido por voto popular. Se acertarem quem é o culpado, somente ele será punido. O resto sobreviverá. Porém, se errarem quem é o culpado, todos os outros serão punidos e o culpado sai livre. E com punição, ele quer dizer execução. Execution is execution. Execution! Electric chair! Bzz, bzz, poison gas! Torn apart like a paper plane in a hurricane! Agora a vida deles está em risco e precisam descobrir o que aconteceu. A Junko fica furiosa, dizendo que não quer fazer parte disso. Ela e o Monokuma ficam discutindo por um bom tempo até que ela pisa nele. Are you enjoying yourself now? Are you? Huh? Violence against Headmaster Monokuma is not allowed! You violated a school regulation! I invoke the mighty summon spell! Help! To me, godly spear Gungnir! This wasn't supposed to... Why me? O Monokuma diz que queria evitar um cadáver desnecessário, mas percebeu que eles precisavam aprender uma lição. Não há como desafiar o Monokuma aqui. Seguir as regras é tudo que pode ser feito. Foi a primeira vez que o Makoto viu o momento que a vida de alguém chegou ao fim. A Kyoko indaga essa decisão do Monokuma, implicando que essa morte não foi só na improvisação, e sim algo que ele pretendia fazer esse tempo todo. O Monokuma então nos dá o arquivo Monokuma, que contém tudo que ele sabe sobre as circunstâncias e a causa da morte. Claro, ele sabe de tudo porque ele viu todo o assassinato acontecer nas câmeras de segurança. Afinal, se não fosse o caso, ele não poderia passar um julgamento justo e preciso de quem é ou não é o culpado. Depois do Monokuma ir embora, com todos deprimidos e atordoados com essa situação, a Kyoko diz que agora não é a hora de se afogar em sua depressão, pois a pior coisa que podemos fazer agora é perder toda a fé uns nos outros, o que seria equivalente ao resultado desastroso de ter total fé em todos. Em resumo, cooperação é primordial, mas quem você decide confiar ou não, claro, cabe a você. Agora, expor o assassino é o mais importante. O Makoto se sente motivado para vingar a Sayaka, descobrindo a verdade de tudo que aconteceu nesse caso. Como o assassinato aconteceu no quarto do próprio Makoto, muitos já estavam suspeitando dele. O Yasuhiro tá surtando, porque parece que ele finalmente aceitou que tudo isso era a séria realidade da situação, e não um teatro. A Kyoko diz que alguém tem que proteger a cena do crime para que o assassino não destrua a evidência, e o Mondo e a Sakura tomam esse lugar. A Kyoko diz que eles têm que coletar pistas para formar uma fundação e, em seguida, construir um argumento para chegar a uma decisão final. Bem, o que ela disse aqui não é muito diferente de qualquer investigação que se pretenda chegar numa conclusão satisfatória, então não tem nada sobre sua psicologia pessoal aí. Qualquer personalidade pode pensar e dizer qualquer coisa. Já vi argumentos terríveis tentando explicar falas como essa com vários
várias funções cognitivas diferentes, enquanto não percebem que não tem nada a ver com psicologia em primeiro lugar. As funções cognitivas não explicam qual método de raciocínio e lógica você vai usar, e sim explica certas preferências psíquicas que podem girar em torno e influenciar como as pessoas lidam com essas funções básicas. Nesse caso, quando nós falamos de um método, um processo organizado, a sistematização lógica de algo de maneira ordenada e técnica, a gente está tocando no que compõe a função psicológica de pensamento. Por isso a descrevo como fria e impessoal, porque sua preocupação é meramente com a racionalização de dados crus e materiais da realidade, excluindo coisas pessoais como o sentimento. Quando a gente coloca uma extroversão ou introversão no processo, meramente colocamos uma preferência, ou seja, uma atitude em direção ao mundo exterior ou interior. O processo em si não muda, ele só é orientado em uma direção diferente. Como não podemos deduzir nenhuma orientação introvertida ou extrovertida na sua função de pensamento aqui, o máximo que podemos dizer sobre o tipo da Kyoko é que ela tem uma alta consciência dessa função, já que ela é sempre muito impessoal na sua racionalização das informações. Enfim, a investigação começa e o Makoto olha o arquivo Monokuma que receberam. A vítima é Sayaka Maizono. A hora da morte é estimada por volta das 1h30 da manhã. O corpo foi descoberto no quarto do Makoto, nos dormitórios. Todas as provas sugerem que a morte ocorreu no banheiro. A causa da morte foi uma ferida no abdômen. Há também uma lesão no pulso direito. Indo para o seu quarto e se deparando com a Sakura, o Makoto pergunta se ela suspeita dele, e ela diz que não tenta fazer suposições como essa, simplesmente não sabe se ele fez isso ou não. E seja qual for a decisão que o resto de vocês escolherem, aceitarei sem protestar. Bem raso para analisar por enquanto, mas esse seu comportamento conecta com seu tipo de personalidade. O mundo pensa que alguém já pode ter destruído algumas provas na sala de lixo antes mesmo deles chegarem ali. O Makoto vai ir checar isso depois. Enfim, vamos investigar a cena do crime. Tem riscos por toda parte, o que significa que houve uma luta. O rolo adesivo do Makoto parece ter sido usado. Sua réplica de espada foi retirada da bainha e muito do revestimento de ouro saiu. A bainha possui arranhões. O Makoto encontra sua chave no chão e reflete: como o assassino pôde entrar no quarto se a Sayaka não iria abrir por nada? O Makoto olha sua caixa de ferramentas e o Mondo comenta que descobriu ontem que ninguém as usou ainda. Olhando ao seu lado, o Makoto percebe alguém. What are you doing? Isn't it obvious? No. I'm searching. Searching? Did you lose a contact or something? De repente, ela levanta e pergunta ao Makoto se ele gosta de deixar tudo limpo. Ele diz que não, mas acontece que não há um único fio de cabelo no chão, ou seja, alguém limpou o quarto do Makoto. Mas quem e por quê? Então ele decide entrar no banheiro e investigar o corpo da Sayaka. Claro, ele foi tomado por tonturas, náuseas, mas ele diz que não pode hesitar agora. Um objeto afiado enfiado no estômago foi o golpe fatal. O pulso direito está quebrado e tem algo brilhante ali. O dedo indicador esquerdo possui um pouco de sangue. Atrás do corpo há os números 11037 em sangue. Provavelmente são a última mensagem da Sayaka, que tentou esconder com seu corpo. O Makoto diz que é como se ela tivesse escrito com a própria vida. E a Kyoko pergunta se ele costuma falar como um aspirante a poeta. Não tem nada demais nisso aí, eu só achei que foi algo cômico. O Makoto comenta com a Kyoko que a porta dele fica emperrada e que precisa de um truque para abrir. A Kyoko percebe que a maçaneta da porta do banheiro do Makoto foi desparafusada. A Kyoko ficou parada ali por um tempo, perdida em seus pensamentos, então aparentemente chegou em uma realização súbita e mandou uma pergunta para o Makoto, indagando para quem que ele contou esse truque da porta. Ele responde que apenas para Sayaka. O Makoto teve a sensação de que a Kyoko já estava juntando as peças desse quebra-cabeça. Saindo do quarto, o Makoto vê que as placas de identificação dele e
e da Sayaka foram trocadas. Na cozinha, o Makoto vê que uma das facas sumiu. A Hina diz que ontem foi pegar um chá e elas estavam todas lá, mas quando voltou do refeitório, uma delas tinha sumido. No quarto da Sayaka, onde o Makoto dormiu, ele encontra o CD dela no lixo, aquele motivo do Monokuma. Então ele vai para a sala de áudio e vídeo e assiste. Apareceu um show da Sayaka com suas amigas, cheia de vida. For these girls, the glowing spotlight only made them that much more beautiful. But then... A Sayaka desapareceu do palco em ruínas, com todas as suas amigas caídas. This ultra-successful team suddenly fell apart. None of them will ever perform on stage again. None of them will ever feel the warmth of the spotlight. For Sayaka, there's simply nowhere for her to return to. So here's the billion-dollar question. What, oh what, could have caused the group to go to pieces? Dado o último vídeo do canal, não é surpresa que isso ameaçou a vida da Sayaka a tal ponto de querer sair daqui não importa o que. Mas como o Monokuma conseguiria ir tão longe em influenciar o mundo exterior? O Makoto volta para os dormitórios e pergunta quem está encarregado da limpeza e, portanto, tem a chave para a sala de lixo. Acontece que o encarregado da vez é o Hifumi. O Byakuya fica curioso com essa necessidade estranha de etapas em vez do Monokuma só liberar a sala de lixo para todo mundo, mas pensa que ele deve fazer isso justamente para não ser tão fácil destruir provas. E então o Makoto e o Hifumi vão investigar lá. O incinerador está ligado, mas o Hifumi diz que o desligou a última vez que veio. Ele tem um botão verde que o liga e um botão amarelo que o desliga. No chão tem tipo uma bola de vidro despedaçada e um pedaço queimado de pano, que é a parte de uma manga de uma camisa de botão. Muitas pessoas vestem isso aqui, então é difícil concluir muita coisa. Saindo dali e encontrando o Yasuhiro, ele confirma que a bola de cristal era dele e que ele esqueceu ela na lavanderia noite passada, então qualquer um poderia ter pego. Infelizmente, o coitado gastou 100 milhões nessa bola de cristal lendária supostamente inquebrável. I'm getting tired of waiting. What say we just get started, It's time for the long-awaited class trial! Please go through the red door on the first floor of the school. See you soon! Chegando lá, já estava todo mundo, e sem muito raciocínio envolvido, a maioria deles acha que o Makoto é o assassino. O Monokuma diz para entrarem no elevador na frente deles, que os transportaria para a sala do julgamento. A Kyoko particularmente se direciona para o Makoto e diz que cabe a ele descobrir os mistérios que cercam esse caso, porque se nunca fizer isso, nunca aceitará a verdade. Em honra da Sayaka, ele jura que vai descobrir o assassino. Eles ficam descendo por alguns bons segundos no elevador, a atmosfera bem pesada e silenciosa até então chegarem. Os assentos estavam arranjados em um círculo gigante para que todos possam se ver, e então as cortinas desse julgamento de classe mortal se abriram.